que hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante. Sim, com certeza. Aí, com o perfil do Info, eu percebo que o pessoal tem muitas dúvidas, tem interesse. Eu até mesmo, opinião pessoal, muitas vezes eu vejo muitas reportagens, notícias, entrevistas com o pessoal lá do governo, né, do Ministério, do MAPA, falando sobre seguro, ou se não é o pessoal das seguradoras, ou alguma vez ou outra corretores. Então, a gente ter essa oportunidade de conversar com um pessoal, com uma pessoa, um profissional, né, com tanto conhecimento como você, eu fico muito satisfeita, eu agradeço a sua disponibilidade. Imagina. É bom a gente ter essa oportunidade aí, não só para o pessoal que está assistindo, mas para mim também, eu fico com muita satisfação. Imagina, Bruna, eu que agradeço a oportunidade, acho que é importante a gente atuar junto a esse mercado, tentando esclarecer para os profissionais as oportunidades que existem, né? Mas também que eles possam entender, dentro dessas oportunidades, dentro da área de seguro, que tem crescido aí bastante nos últimos anos, principalmente em decorrência da estratégia do governo, realmente, política agrícola, mas assim, que eles possam entender como que o profissional, como que ele, que já atua com alguns serviços técnicos no mercado, pode, além desses serviços que ele já presta, também atuar na área de seguros, né? Diversificar sua carteira de serviços, né? E também entender o que ele não, né, se ele já atua em alguma área de serviços que de forma imediata já tem um conflito de interesses assim, né? Algo que realmente impeça a atuação desse profissional como perito. Então, acho que é mais nessa linha dos esclarecimentos, sabe, Bruna? E, logicamente, ouvir o público aí, a gente poder compartilhar e ouvir deles o que estão também alguns dos questionamentos quanto a longo prazo, né? De falar, essa área é uma área boa, tem demandas constantes, como que eu posso entrar, como que eu me credencio, como que as empresas analisam o perfil desses profissionais que prestam serviço e tudo mais, né? Então, acho que é nessa linha, sabe? Então, eu concordo com você. Eu também percebo muitas dúvidas do pessoal que já, por exemplo, fez algum curso de capacitação, um treinamento aí, que deslumbra, recém-formado, que não é essa turma que já atua, mas que fica com muitas dúvidas por onde começar, né? Como eu contacto com as seguradoras, eu recebo muitos questionamentos nesse sentido. Então, esse bate-papo vai ser interessante não só para quem já atua, né, nesse mercado, já é aí e quer ter, né, oportunidades maiores, mas também para quem às vezes já atua aí numa área técnica, numa consultoria, pode ter uma oportunidade de renda extra, né? E assim, Odair, para a gente iniciar desculpa, eu te interrompi, mas fique à vontade, Odair. Assim, para a gente iniciar, eu queria que você nos desse alguma perspectiva, um panorama da sua experiência sobre esse mercado de perícia, de seguro rural, de seguro agrícola, onde nós estamos, para onde nós vamos chegar, igual você mencionou sobre as oportunidades, comenta um pouquinho para a gente aí, só para introduzir esse assunto melhor. Sim, o que eu assim, constantemente demandado para mim, assim, como esclarecimento, Odair, eu sou recém-formado, será que eu posso atuar nessa área? Odair, eu preciso ter conhecimento específico dentro de grãos ou dos cultivos segurados? Como que eu me credencio nas seguradoras, me cadastro, como que eu começo a prestar esse serviço, qual que é a questão da monetização, né? Então, são as mesmas perguntas, a gente não vai inventar a roda aqui, mas qual que é meu papel aqui, assim, eu agradeço a abertura do seu canal, Bruna, e eu admiro bastante o seu trabalho justamente por levar informação. Justamente tentar levar para esse público um entendimento do que é essa área de perícia, tá? Por quê? Porque é muito comum eu ter profissionais interessados, mas que eles atuam numa área totalmente conflituosa e eles não percebem esse conflito, entendeu? Então, eu vou explanar aqui de forma bem assim gamificada, até simplificada, para que todos os nossos ouvintes e participantes, que por sinal agradeço muito a participação de todos, para que fique pelo menos o
claro na cabeça de assim, ó, essas áreas, se eu quiser atuar como perito, essas áreas eu não posso exercer nada, eu não posso ter atuação, para não conflitar os interesses. Mas vamos responder algumas perguntas aqui que eu acho que são interessantes e básicas para esse entendimento inicial. A atividade de perito, ela é regulamentada pela profissão, tá? Ela vem de acordo com o atributo profissional. Então, o profissional de ciências agrárias, né, o engenheiro agrônomo, o técnico agrícola também pode executar, mas cada um vai ter aí a sua vamos lá, o seu know-how para atuação no segmento. Mas são as profissões que, basicamente, na nossa área, estão habilitadas para executarem esses serviços, ok? Então, formou, tem o diploma, pode executar, já é um atributo profissional, já te capacita para executar. Agora, se você consegue... se você consegue fazer o procedimento técnico, aí já é outro processo, tá? Exato. Então, assim, primeira pergunta respondida. Oda, o que eu preciso para começar? Você precisa ter um diploma dentro dessa atribuição profissional. Segundo passo. Odair, eu quero saber como que eu tenho que ter conhecimento na área, eu preciso conhecer tecnicamente? Aí eu respondo com uma outra pergunta. Se eu sou perito e eu vou a campo e eu nunca vi soja, como que eu vou conseguir avaliar? Então, é necessário que o profissional busque conhecimento técnico mínimo para poder ir lá e realizar o procedimento a campo. Ele entender as pragas, as doenças. Então, o mínimo. Não vou dizer que ele tem que ser especialista na área de grãos, mas assim, não dá para o profissional simplesmente cair de paraquedas ali, porque certamente ele vai sofrer com a falta do conhecimento. Essa falta do conhecimento, né, ela pode trazer um laudo mal feito, ela pode trazer uma dúvida que pode mostrar uma insegurança dentro do procedimento no campo. Você está lá junto ao agricultor, aí ele vê que você não está sabendo do que você está escrevendo no laudo. Então, é uma saia justa. Então, digo assim, que não é necessário que esse profissional seja super especialista, mas faça alguns cursos de aperfeiçoamento dentro da área que você quer atuar. Então, vou atuar com grãos. Grãos eu vi pouco na faculdade, Oda, porque eu atuei com frutas. Legal, frutas é outra área interessante. Mas assim, você quer atuar com grãos? Então vamos estudar um pouco, né? Busque ali material da Embrapa, de instituições, tem cursos na área técnica, a gente também capacita e tal. Tem inúmeros materiais técnicos. Eu não estou falando direcionados, né, Bruna, na área de seguros, mas estou falando técnicos que estão ali. Isso, e para a gente que é engenheiro agrônomo, tem um monte de coisa. Tem muito material, né? Então, já vamos lá, um passo a passo aqui. Primeiros 2 degraus da escada a gente já subiu. Tá? Aí eu quero, Oda, começar a prestar esse serviço. Já fiz a capacitação, estou assim calibrado quanto a pragas e doenças, já fui para algumas áreas com colegas que atuam na área de vendas, me mostraram a cultura, estou seguro de que pelo menos eu consigo identificar o mínimo. Legal. Agora, qual que é o terceiro passo? Eu quero prestar esse serviço, tá? Então você precisa estruturar o seu profissional agora. Preciso abrir uma empresa, tá? Essa questão da abertura da empresa. Afinal, você está prestando um serviço. Fica a critério de quem você está mirando no radar. Então, se você está querendo, por exemplo, trabalhar com instituição financeira, você vai ter que abrir uma limitada com registro no CREA, você vai ter que registrar a empresa, você vai ter que ter o registro, tá? Por quê? Porque fatalmente ela vai solicitar, às vezes, a RT, às vezes vai ser necessário que você apresente outras questões, né, referentes à empresa, né? Então você pode ter responsabilidades diferentes. Então, certamente a empresa vai ter que estar habilitada a responder por isso também. Certo. Pessoa física, então esquece, Odair. Muito difícil. Pessoa física cada vez menos. No passado, em decorrência da informalidade, aceitava-se pessoa física, Bruna. Mas eu, particularmente, eu não gosto de pensar na pessoa física, porque assim, se eu sou profissional e eu estou atuando nesse mercado responsável pela minha atuação, eu tenho que ser uma empresa jurídica. Eu tenho que pensar assim, que eu sou um prestador de serviço, eu não vou atuar somente com esse serviço de seguro, eu vou atuar em outras frentes também, eu tenho que ter uma empresa adequada com o serviço que eu presto. Ok? Então é importante
que o profissional visualize isso. Fala, eu quero chegar aonde? Ah, eu vou querer me credenciar a empresas grandes do mercado. Você acha que com uma MEI você vai conseguir? A não ser que a empresa que você vai se credenciar aceite. Se ela falar, eu aceito o MEI, tudo bem, você está indo naquela mira, né? Agora, vai chegar num momento que se você quiser mudar de cliente, você vai ter que analisar, você vai ter que verificar, ó, esse cliente não aceita MEI, eu vou ter que vou ter que trazer para uma limitada a minha empresa. Então, você vai se adequar com o mercado. Exato. Você vai se adequar ao mercado. Exato. E importante assim, gente, a situação da abertura de empresa é o que eu estou falando. Por exemplo, a gente está dentro do processo que a gente está executando da Agron, a gente está aceitando pelo nosso cliente, ele aceita MEI, mas é um cliente específico. Não são todas as empresas que aceitam MEI. Então, né, a gente assim fala para quem está começando, fala, ó, você quer começar? Ou você está pensando em crescer? Vai chegar no momento que você vai ter que repensar quanto à situação da sua empresa. Mas nesse momento atende a necessidade, tá? Pode. Bom, então falamos um pouco vamos lá, subimos mais um degrauzinho, né? Isso. Então, primeira questão profissional, segunda questão técnica de conhecimento, né? Terceiro, o Dair abrir empresa, tô com tudo certinho, regularizado, ótimo, o meu CREA está ativo. Se eu vou prestar serviço técnico, eu não posso estar irregular, inadimplente com o meu CREA. Com certeza. Né? Ou com o CREA inativo, não posso, tá? Bom, estou com esses 3 primeiros degraus aí passados, né? Assim, dificuldade passada. Agora, o 4º degrau. Eu quero me credenciar direto em seguradoras. Aí eu digo, seguradora tem uma demanda muito grande de profissional. Eu atuei dentro de um grupo grande, né, que foi o grupo BB Mafre. Eu recebia semanalmente mais de 10 empresas me solicitando credenciamento. Então, a capacidade da seguradora em analisar esses profissionais é muito baixa. Por quê? Ela não pode simplesmente aceitar uma documentação, ela tem que conhecer quem que é essa pessoinha ali, que está ali querendo prestar esse serviço, né? Se ele realmente subiu esses 3 degraus. Um deles, ela vê que é a documentação corporativa. Mas e os outros, né? Tipo, realmente é um diploma, tem ali uma capacitação técnica. Então, em resumo, ela precisa conhecer essas pessoas. Por quê? Porque o procedimento de perícia, gente, ele é um procedimento na confiança. A partir do momento que a seguradora credencia um profissional, ela está credenciando alguém para olhar por ela. Alguém para responder no procedimento por ela. De certa forma, ele é o representante da seguradora naquele momento, naquele procedimento. Então, não é assim simples de se falar, e as seguradoras não dão abertura, elas não têm capacidade em analisar todos esse monte de profissionais que semanalmente têm interesse em se credenciar. Mesmo porque muitos falam assim, eu quero fazer, tá? Tudo bem, você tem interesse, mas você conhece a área? Não conheço, eu trabalhava com Proagro. Ou eu quero fazer, mas eu estou numa região aqui que só tem cana-de-açúcar. Tá, e para chegar na área de grão, você vai ter que se deslocar 200 quilômetros onde você está. Será que é interessante para você ir para a seguradora? Né? Então, a gente tem que... São custos atribuídos. Então, nós, como profissionais, temos que pensar na nossa atuação de forma estratégica. Quando a gente se decide por empresariar, abrir empresa, começar a prestar serviço, nós temos que analisar o nosso entorno, a nossa capacidade de penetração no mercado e a influência que nós temos no mercado. Então, não é somente, eu vou prestar serviço para essa empresa, fora esse serviço que é sazonal, porque o serviço de seguros é sazonal. Que serviços que eu posso prestar? Né? Então, analisar, eu posso fazer projetos para usina, eu posso posso trabalhar com uma consultoria aqui para alguns clientes, né? Basicamente, para esses clientes, ele não vai poder executar nenhum procedimento de perícia. Então, ele analisar outros serviços para que ele possa equilibrar a situação financeira dessa empresa. Afinal,
só procedimento de seguro, tem época que a gente brinca assim, que fala que o perito ou morre de sede ou morre afogado. Porque ou vem muita coisa ou não vem, ou vem pouco. Exato. Né? Não é então, equilibrado, né? Exato. Então, é importante não somente falar, eu quero me credenciar numa seguradora. Eu, particularmente, eu gosto das linhas, principalmente para quem está entrando no mercado, que está querendo começar a aprender, de falar assim, ó, o credenciamento junto a uma seguradora, para quem nunca trabalhou com isso, ele pode ser perigoso. Porque é uma responsabilidade enorme para um entendimento de um processo. Muitos peritos falam para mim assim, Oda, terminei. Tipo, quando acaba o laudo, eu falo, não, vou te corrigir, você está começando. Porque o laudo começa no campo. E esse laudo, como o seguro é um produto financeiro, né, está vinculado ao SUSEP, à autarquia do Banco Central, ele pode ser requerido, esse laudo, por no mínimo 5 anos, como uma operação de crédito. No mínimo, né? Auditado, passível de uma ação judicial. Então, esse processo inicia no campo. Então, um bom profissional vai executar um processo bom para evitar o passivo pós-campo. Ok? Então, minha sugestão para, eu quero me credenciar direto à seguradora, é analisar as empresas que estão com as portas abertas, com oportunidades, mas que não são seguradoras, são prestadoras de serviço para seguradoras, é um bom caminho para você ganhar musculatura, aprender a trabalhar, ganhar ritmo, ter ali a mentoria, por exemplo, nós temos uma empresa de perícias, a gente ajuda o profissional a aprender. A gente não simplesmente repassa trabalho, porque isso já não serve mais nesse mercado. Ou a gente agrega valor e forma pessoas, ou não dá certo. Porque acaba envolvendo toda a cadeia, né? Se faz mal feito ali, tudo fica prejudicado, né, Odair? E uma coisa interessante que você falou de pensar em algo estratégico, de ir logo para as reguladoras, não pensar nas seguradoras diretamente, até mesmo por uma dificuldade que o pessoal tem. Já chegaram para mim perguntando, você sabe como é que faz? Eu acabei de fazer um curso, não sei das quantas ali, de perito. Como é que faz para eu entrar para eu mandar meu currículo para seguradoras? Eu falei, eu também não sei. Né? Então, existe essa dificuldade. É um passo a passo, como você está dizendo perfeitamente. Exato. Eu digo assim, o curso é uma ótima, tá? O curso para perícia em seguros é ótimo porque ele te traz um entendimento do todo. O processo... Ele traz entendimento do processo, do segurez, da estrutura financeira que está por trás do seguro, análise e entendimento dos cálculos, né? Nós ainda, por exemplo, a gente realiza uma capacitação onde a gente traz entendimento do solo como potencial para risco de crédito e seguro, as pragas e doenças, aprofundamento, né, nos grandes cultivos. Então, é bom fazer curso. O curso sempre ajuda você a aprofundar, né, a entrar no detalhe. Mas não que não seja uma boa falar assim, eu fiz o curso, agora vou mandar para todo mundo, vou me credenciar. Não é assim, porque às vezes o profissional fez o curso, mas ele ainda não tem a prática, tá? Lembro que a resolução 77, tá, do Ministério da Agricultura, que entrou em vigor a partir de janeiro agora deste ano, ela relata que as seguradoras têm a obrigação de reportar junto ao Ministério que os peritos delas estão capacitados à execução do serviço no campo. Então, ela precisa documentar essa capacitação. Profissionais novos, cadastrei um novo perito, nunca realizou procedimento. Ela vai ter que fazer um procedimento acompanhando esse profissional, tá? E documentar no mínimo 3 desses procedimentos, tá? Então, entenda, o trabalho, basicamente, né, que a seguradora tem que ter para ter uma equipe de peritos prestadores de serviço, né? Então, até o Jefferson, até vou responder essa pergunta porque é extremamente pertinente aqui, viu, querido? Manda abraço. Eu tô vendo ela aqui, tá? Primeiro, bom que você tá participando aqui. Tem uma equipe boa aqui que eu já conheço, viu, Bruna? Você perdoe, às vezes, se eu der uma interrompida.
Mas é assim, a homologação junto ao mapa, ela não vai ser de forma direta, tá? Basicamente, o que está acontecendo? O mapa tem uma lista de empresas e prestadores de serviço vinculado não a seguro, mas sim às operações do Proagro, tá? Então, o que ela está fazendo? Ela está trazendo novos profissionais e agregando a essa lista, tá? Quem que está trazendo esses profissionais da ponta? São as próprias seguradoras. Elas encaminham a lista dos prestadores de serviço para o mapa. Ok? Então, o mapa não vai atuar de forma direta, mas ele tem ali homologada a lista de todos os prestadores de serviço de todas as seguradoras do mercado. Tá? Então, o que eu menciono a respeito da responsabilidade, mesmo que haja, que não seja por má fé, tá? Às vezes o profissional foi lá no campo, executou um procedimento errado, ocorreu um passivo jurídico, judicial, tudo isso expõe esse profissional, inclusive porque, até explicar que o focinho de porco não é tomada, ele pode ser culpado. E essa exposição, ela pode trazer vamos lá, esse profissional pode simplesmente sair dessa lista. E saiu dessa lista, ele possivelmente não vai atuar com nenhuma seguradora mais no mercado. Entendeu? Principalmente, qual que é a finalidade desse credenciamento junto às seguradoras e esse reporte das seguradoras ao mapa? Realmente evitar fraude, né? Quando a gente fala do seguro, né, é muito passível de fraude, né? Então, essa prevenção à fraude, ela começa mapeando esses profissionais. Por isso que eu falei que o profissional que não tem empresa aberta, né, tal, ele é fácil de fraudar. Ele está solto ali, né? Não tem vínculo. Então as empresas estão entendendo que se a gente quer trabalhar com gente adequada e o profissional precisa se adequar também, tem que ser empresa aberta, tem que ser, né, temos aí que ter uma relação corporativa e bem documentada, tá? Então é necessário que quem está entrando aí entenda que não é as seguradoras não têm má vontade em me credenciar, é que é muito difícil, é muito profissional, gente. Tá? Lembra que aí diversos cursos EAD, cursos de, né, se popularizou muito o curso de engenharia agronômica, tem muito profissional no mercado. Apesar de ser um pouco desconhecida, né, essa oportunidade. Exato. Sempre o pessoal sai da faculdade já com esse entendimento, mas é algo que está sendo muito frequentemente divulgado, até mesmo por causa dessa questão de política pública, né, do governo, de estar incentivando o seguro. Então isso vai, e nós aqui sempre tentando disseminar essas informações, o pessoal alerta e vai atrás e quer saber, então realmente é uma grande oportunidade. Sim. E o que é importante também, Bruna, mencionar? Então, falei que assim, um caminho bom é junto a reguladoras, né, empresas que prestam serviço para seguradoras, sim. Mas, gente, além desse público, né, cada um tem que pensar o que eu vou executar de serviço complementar. Quais as frentes de serviço que eu posso atuar? Eu posso fazer projeto, eu posso fazer fiscalização de crédito, eu vou nas instituições financeiras aqui, vou verificar se eu tenho como me cadastrar aqui para fiscalizar crédito, para fazer projeto de custeio, né? Para atuar como consultor. Por quê? Porque o equilíbrio, nós como profissionais de agronegócio, até digo empatizando e me inserindo nessa problemática, tá? Nós estamos passando por uma crise no mercado de trabalho no nosso segmento, apesar do agro estar bombando. Por quê? Muito profissional, muita tecnologia e muitos estão perdendo espaço, tá? Então, o profissional tem que ter uma mentalidade um pouco disruptiva, de entender que assim, você tem o cliente na mão, mas o cliente hoje está com você, amanhã ele pode não estar. Então, o que vai fazer você manter esse cliente na tua carteira? É tudo que você vai levar que os outros não levam. É conhecimento, é informação, é ferramenta tecnológica, é entender tudo que ele precisa e trabalhar com o que ele precisa. Entendeu? Estando aberto ao conhecimento. Eu faço perícia de seguro agrícola. Tá. Você está numa região de cana, tá. O que você pode fazer? Eu posso atuar também prestando serviço
para liberação, por exemplo, de fazer controle biológico em cana. Eu posso né, prestar serviço com drone, né? Eu posso fazer o projeto de custeio, ou eu posso atuar dessa forma. Gente, tem que botar realmente que assim, o nosso campo de atuação hoje, ele está passando de uma situação onde aquele especialista extremo, ele sente dificuldade quando ele perde emprego, porque ele não sabe onde se encaixar. Não sabe fazer outra coisa, né? Exato. Então é importante a gente ter a cabeça aberta, que a gente precisa saber de tudo um pouco e a gente precisa aprender de tudo um pouco. Principalmente quem atua nessa área que eu atuo, que é a área de perícias, ok? Tem que aprender a fazer outras coisas, mexer com tecnologia, atuar com outros serviços, por exemplo, fiscalização de crédito que eu mencionei, avaliação de imóveis rurais, perícia judicial, projetos, perícias ambientais, regularizações ambientais, CAR. Então, assim, ó, tem tanta coisa que você pode fazer. Então, pense na sua estratégia. Fala, ó, eu vou atuar como prestador de serviço nessa área, seguro vai ser um dos meus braços de atuação. Mas dificilmente você vai conseguir atuar somente com seguros. E eu digo para o quinto degrau da escada, que a gente tem que evoluir dentro da trajetória. Então, passamos do credenciamento. Agora fala assim, como é que é a situação da monetização? O que esse perito pode ganhar na ponta? Gente, os honorários de seguro, eles não são super honorários, tá? Só que como eles vêm, às vezes, num volume mais ou menos razoável, né? As empresas entendem que é um honorário satisfatório, o profissional tem que entender que ele vai, como eu falei, vai complementar com seguro, mas não só seguro, né, com perícia em seguros. Então, assim, em um dia, uma vistoria prévia, você consegue, Oda, fazer quantas? Eu consigo fazer uma meia dúzia, 8, se for tudo próximo, né? Estou indo lá fazer uma vistoria prévia, as áreas são próximas, né? A logística favorece. Mas já chegou o caso de eu fazer 2, uma de manhã e uma tarde. Porque as áreas distantes, grandes extensões, 400 hectares, então você não vai conseguir fazer vistoria nessa área se você não realmente bater barro, né? E outra questão importante desse bater barro, gente, tem que bater barro mesmo. Não pode ter preguiça, tá? Porque vai o perito lá e ele me mostra o trajeto que ele percorreu dentro da propriedade, ele foi nas bordaduras. Dá vontade de jogar o celular longe. Entendeu? Não pode. Nem para dar consultoria, um bom profissional roda bordadura. Se o profissional está rodando bordadura, ele está sendo tendencioso. Ele não está olhando a lavoura como um todo. Né? A gente tem que rodar mesmo. Bota as perneiras, gente, né? Por causa de cobra, para evitar. E vamos bater barro, olhar com calma, verificar. A área de seguro, se a gente não puder gerar um laudo atestando que a pessoa, que o segurado plantou aquela área, não serve para a seguradora. Então, se eu passo um olho por cima e falo, tá tudo plantado, ai, que bom, tá, vou para a próxima. Você não está fazendo trabalho nenhum aí. E tá fora do Entendeu? mercado. Era mais fácil contratar um drone, uma empresa de drone e mandar ele lá na área verificar qual que é a área de soja. Ficaria muito mais barato, porque pelo risco corporativo, pela certeza da informação do que emitir um laudo desse. Então, tem que pensar no capricho. E os profissionais que vão continuar e que continuam nessa área, eles são aqueles profissionais que realmente são dedicados, que vão lá e fazem o negócio bem feito. Os que são aventureiros, em pouco tempo eles saem. Só que eu digo assim, cuidado em ser aventureiro nesse mercado, porque o sair pode ser que saiam com você. E sair com você pode ser que não seja uma boa. Então é o motivo que eu estou falando de pensar com estratégia na sua carreira e fazer bem feito, ok? Então, aí fomos para o quinto degrau, que basicamente é a questão dos serviços, né? Não terminei ainda que eu falei da monetização. A monetização, eu vou dizer para vocês, ó, eu tenho uma curva que eu atribuo para quem está inserindo o seguro dentro do business. Ele faz outros projetos, ele faz outros serviços e aí começa a atuar com seguro, né? Porque o seguro, de repente, em 3 a 6 meses no ano, ele vai ter demandas, depois ele não tem mais muita demanda. Então, a receita estimada, vamos lá, entre 2 e 4 mil mês
Ou seja, não é algo que você vai falar, eu vou conseguir atuar só com isso, né? Porque tem épocas que você tira muito, mas tem épocas que não vem nada. Então você tem que compartilhar essa receita no ano e falar, ó, quanto que isso me rende no ano, né? Tem ano que as empresas não mandam monitoramento, muito dos monitoramentos está sendo executado por ferramentas geotecnológicas, né? E imagens satélite, sensoriamento. Então, muitas mudanças que às vezes comprometem o profissional no campo quanto ao honorário. Então é importante vocês entenderem que não é nada que vocês vão fazer que vai trazer, vai falar, vou ficar rico com seguro, e se ficar rico com seguro, com certeza você está na mira das empresas, porque não tem jeito de ficar rico em seguro, só se for fraudando, tá? Mas é um trabalho muito legal, técnico, eu particularmente gosto muito, e quando você pega uma certa atração, você começa a atuar em outras frentes, você começa a desenvolver para culturas diferentes, né, hortaliças, frutas, você pode atuar também em máquinas, benfeitorias, então você pode diversificar o seu portfólio mediante uma curva de aprendizado. O que é um diferencial, né, Aldair? Porque eu acredito que deve faltar muitos profissionais com expertise em outras culturas dessas mais comuns que a gente está vendo, né? Às vezes o profissional não tem, as seguradoras elas ofertam, elas estão expandindo, né? Oferecendo seguro lá para o norte, nordeste, tentando. E aí não vai ter profissional lá para determinadas culturas. Então, quanto mais diferencial você tiver, mais conhecimento, né, e boa reputação, mais longe você vai. E eu também consigo enxergar o outro lado desse público aí que está assistindo a gente, é do pessoal que já atua com uma consultoria, já atua com os outros serviços que você mencionou, ou seja no crédito, um projeto, o que for, tá aí uma oportunidade de renda extra, porque ele não vai viver de seguro. Mas aí é uma oportunidade de comprar. Então a gente atinge vários públicos com essa temática, né? É isso mesmo, Bruna, porque quando a gente pensa que a gente eu falo assim, todo profissional tem que imaginar que a empresa dele tem que crescer. Exato. Então, como que você cresce se você não aprende? Se você não soma conhecimentos diferenciados? Você não vai crescer, você vai ficar estagnado. Exato. Como eu conheço diversos profissionais no mercado, são extremamente éticos, super corretos, atuam nesse mercado com muito afinco, mas que não visualizaram um crescimento. Então, até o brinco fala assim, ó, tem que pensar nisso, porque que legado que você quer deixar? Se amanhã, ninguém é eterno, amanhã acontece qualquer coisa, acabou, né? Então eu penso assim, que o profissional tem que pensar de forma estratégica, não, eu quero atuar somente eu, né, trabalhar dentro da minha casa, não, eu quero, mas eu vou aprender outros procedimentos, eu vou aprender novas coisas. Tem que ter essa área de atuação, ela preza muito, além dos valores que eu mencionei, ética, responsabilidade, né, a conduta adequada a campo. Eu digo assim que outros pré-requisitos para essa área, gente, é um coeficiente emocional estável, né? Pessoas explosivas não dão certo. E eu digo para assim que eu sempre aconselho, eu falo assim, se você quer atuar nessa área e você é explosivo, você tem uma dificuldade em conter o seu coração nos momentos de apreensão, é bom que você trate isso antes. É uma área com muita interface com terceiros, é perigoso. Exato, é perigoso. A gente está, às vezes, no meio do nada, em lugares extremamente, tipo, fronteiras agrícolas, não tem ninguém ali. Para sumirem com perito ali no meio do mato, não te acham nunca. Então, né? Então é perigoso, gente. Não é um negócio para ficar batendo de frente e ficar dando uma de arrogante e falando, você está querendo me comprar? Não, não aceite. Peça desculpas, inclusive, e fala, ó, desculpa, mas eu vou ter que encerrar o procedimento, ou não posso aceitar isso, essa propina, ou né, não precisa falar propina, mas assim, não posso aceitar. Exato. Mas assim, não realmente se atentar que a vida em primeiro lugar, tá? A vida em primeiro lugar, a seguradora manda outro profissional, ou ela resolve de forma administrativa, entendeu? Ou vira judicial, mas assim, não corram risco em decorrência da vida de vocês por nenhuma situação dessa que não vale a pena, tá? E, principalmente, tenham aí o controle emocional para que vocês possam executar sem também fazer disso um fardo. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, mas se você todo dia for para campo pensando assim, nossa, que sacrifício, nossa, que dificuldade, eu vou ter que me dispor com o segurado, eu vou ter que...
cara, você está indo para uma tortura. Então pensa bem, né? Como que você quer atuar? Porque essa área é uma área maravilhosa, mas que a pessoa tem que se apaixonar, porque nem eu sou apaixonado, entendeu? Tem que se enxergar executando o serviço, tá? E Rafael, o que eu falei, além do controle... A dificuldade que ele encontra. Isso aí. E além do controle emocional, o que esse profissional também tem que pensar dentro das necessidades para a execução desse trabalho? É nos cumprimentos de prazo, nos cumprimentos dos procedimentos das empresas às quais ele presta serviço. Tá? Ninguém aqui está falando que você tem que ser puxar sardinha, jogar, por exemplo, informação no laudo para favorecer a seguradora, não é isso. Tá? Você tem que ser correto nessa atuação. Tá? Se a seguradora atua desse jeito ou não, lembre-se que quem assina o laudo é você. Tá? Aquela pessoa que pediu para você botar a informação no laudo e que não assinou o laudo, se tiver qualquer situação judicial, quem vai ser chamado é você. Tá? O então, mapa também parece que está regularizando essa questão de prazos, né? Daí. Sim. Sim, a gente está com uma série de alterações aí, a Resolução 73 também, que entrou em vigor a partir de janeiro, ela também tem essa necessidade da adequação dos prazos de abertura de sinistro pelos produtores rurais, tá? Pelo segurado. Mas essa daí é uma seara que a gente... Vamos ver como é que funciona, né? Tá? Eu acho ótimo, porque o profissional às vezes chega no campo... Eu brinco e falo assim, chega no campo com a cultura seca, com a cultura pronta para colher. O agricultor passou a máquina e falou, aquela seca pegou, porque não está dando, não está produzindo. Mas Inês é morta, né? Já foi. Está na colheita. Como que o técnico consegue ir lá no campo e identificar? Falar, isso daqui é morte morrida ou matada? Não sei. Se é doença, se é praga... Se foi seca, não dá, gente. Você tem alguns indícios no cultivo que você consegue identificar, tá? Formação de espiga, né? A arquitetura da planta, você vê o jeito que ela secou. Mas assim, em linhas gerais, é muito difícil são indícios, não são questões que você consegue falar assim, eu vou afirmar que foi isso. É difícil, tá? Então, essas regras para abertura do sinistro vieram para facilitar a identificação do sinistro no momento tal qual ele ocorre. Né? Que é o justo, né? Para a seguradora, para o perito e para o segurado, né? Identificar o dano no momento tal qual ele ocorre, ok? Esse é o mínimo, é o básico, né, gente? Exato. Bom, e o que é importante também? Os prazos na área de seguro, eles são bem, para quem atua com Proagro, tá? Não é um seguro, é um programa do governo, mas está se ocorrendo uma migração do Proagro para o seguro, tá? Privado, gente. O governo está realizando aí alguns pilotos, tá? E a gente está vendo no mercado essa movimentação. E o que é importante dizer? Quem atua com Proagro é uma oportunidade de atuar em seguro privado. Hoje, dentro da relação dos profissionais cadastrados no mapa, para vocês terem uma noção, nós temos em torno ali de próximo a 5 mil profissionais cadastrados. Desse montante, cerca aí de 800 a 1.000 são da área de seguro, o resto é Proagro. E com a migração do programa para o seguro privado, certamente esse profissional vai ficar desencaixado. O que ele vai fazer? Está aí. Está a resposta aí, seguro privado. Então, tudo bem que é outro procedimento, ele não é tão administrativo, ele é mais técnico, né? Porque o Proagro é mais administrativo, documentação e tal. O seguro privado ele é mais técnico, tem a documentação, mas ele é mais execução a campo, né? Então, profissionais que atuem com Proagro é uma oportunidade para começar a atuar com seguro privado, ok? Perfeito. Mais uma questão só, para finalizar os nossos degraus, tá? Então a gente subiu o 5º degrau falando dessa área das demandas e rentabilidades. Agora eu vou para o 6º degrau, gente, que é realmente vinculado a conflitos de interesse. Perfeito. Tá? Que é basicamente, você vai falar, no final você construiu toda essa imagem, você construiu toda essa execução maravilhosa, formou, né, tá com o seu diploma, tá com o seu conhecimento técnico em ordem e sempre se atualizando, né, abriu sua empresa, realizou ali credenciamento junto a prestadores de serviço e agora chega na ponta,
você não identifica o seu conflito de interesse. Você tem que analisar muito bem o tipo de trabalho que você vai executar na ponta. Digo assim, quem atua na área comercial não dá para ser perito sem ter conflitos. Em algum momento vai ter. Por que eu digo isso? Converso muito com profissionais que atuam com distribuidor. Ele vende insumos para distribuidor. Aí eu falo para ele assim, pega uma situação, a seguinte situação. O seu distribuidor comercializa seguro com uma empresa X. Você não sabe, porque você atua com perícia, você não está vinculado à área comercial. E aí, simplesmente, você foi convidado para realizar uma perícia. E um dos problemas que foi verificado no campo foi assim, você passou uma semente para esse distribuidor e não nasceu legal. Só que você que vendeu. E você não sabia, porque você só soube a hora que chegou lá. Empresa tal de insumos. Você fala, ai, Katsu, e agora, o que eu faço? Né? Então, gente, quem atua na área comercial não dá para atuar como perito de seguros, porque as demandas, quando vêm, tem uma cadência alta. Como que você vai conseguir saber todo mundo que você negociou insumos? Você não sabe, não tem como. Entendeu? E não adianta falar, eu sei, eu vou saber sempre. Não. Para você ter esse controle, você tem que ter todo o mapa comercial e, basicamente, a seguradora, se chegar a demanda, ela tem que te mandar para um raio muito fora da onde você atue, para que você possa estar isento. E para ela te jogar num raio muito fora da onde você atua, isso é custo para ela. Entendeu? Qual que é a finalidade dela fazer isso? Entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido ela te mandar a 300 quilômetros onde você atua porque você conhece todo mundo ali, né? Então, atentem. Essa área não é conflituosa, bem complicada. Outra área muito complicada é a área dos funcionários públicos. Por quê? Às vezes eu pego muito funcionário público que atua, por exemplo, em Conab, atua em prefeituras, né? Atua como fiscal e ele quer fazer perícia. A gente não tem como dimensionar conflito de interesse aí também, né? E, inclusive para seguradoras, muita seguradora tem isso como restrição no contrato. Presta serviço ou atua como funcionário público ou está vinculada a instituições públicas, porque é um conflito muito difícil de ser mensurado. Então, geralmente, para evitar essa mensuração, as empresas preferem não aceitar. Ok? Então, qual que é o direcionamento? Qual que é o público-alvo? Você vai falar profissional que pode atuar com perícia de seguro. Volto a falar, é o profissional que já faz projeto, tem uma STEC, atua com fiscalização de crédito, atua com avaliações de propriedades rurais e de posses, né, semoventes e tal, que atua com perícia de máquinas, que atua com consultoria regional, porque o consultor regional, ele tem ali 10 clientes, ele dá consultoria. Então é mais fácil prevenir e mitigar esse conflito nessa instância, nesse nível, do que um profissional que vende para distribuição, né? Que atua em grandes extensões de área, porque aí não tem como medir mais, ok? Então até brinco e falo assim para esses profissionais, tá, gente? Tenho 300 outras ideias para que ele possa vender outros produtos. Mas, com certeza, ser perito não dá. Ele pode trabalhar como corretor de seguro, ele pode atuar como agente de investimento, levando crédito, não só insumos. Ele pode fazer várias outras coisas. Oferecer tecnologia, né, ferramentas, mas assim, perícia ele não pode fazer. Entendeu? Em decorrência desse conflito. Ok? Então, muito como último passo aí, digo eu, tá? Seria essa análise, tá, gente? A análise do que tipo de serviço você vai prestar para ter certeza que você não está enquadrado nesse conflito de interesse, tá? Então tem que visualizar, ter essa visão. O que é conflito, o que não é, ok? E aí eliminando e abrindo os caminhos, né? Exato, isso aí, Bruna. Problema lá na frente. Daí... Não, perfeito. Tem alguma pergunta interessante aí que você queira... Ainda não. Pessoal, se quiser perguntar, fique à vontade. Mas, assim, foi bastante assertivo, bastante prático. A gente poderia começar também a falar da Agron, né? De como surgiu, o que é,
fala pra gente como que ela pode... Opa, peraí que eu saio. Deixa eu sair. Isso. Cortou, Bruna. O que você mencionou, perdão? Da gente falar da oportunidade da Agron. É Agron? Eu falei Isso, certo? Agron, isso. Agron. Isso. Fala pra gente um pouco mais de Bom, como surgiu, qual que é a ideia, sim. para o pessoal poder conhecer. Joia. Bom, a Agron nasceu basicamente da necessidade em atuar em recrutamento em grande escala para a área de seguros, né? Essa área de seguro é uma área que está crescendo muito e como que a gente consegue, né? Eu falei aqui, mencionei tantas questões, né? Como que a seguradora consegue no olho do furacão, que basicamente ela está ali, ou ela está subscrevendo e recebendo demanda, analisando o sinistro e, né, negociando resseguro. Então, assim, é muito difícil ela ter uma equipe de foco nessas questões de análise realmente dos profissionais, né? De entender os conflitos, de entender a atuação. Inclusive, a Agron, basicamente com o projeto que a gente atua, a gente não faz somente o recrutamento, a gente também capacita o profissional dentro de cursos mínimos ali de entendimento da área de seguros e perícias em grãos, né? Então, certamente vamos ter aí para recrutamento em breve para outras áreas de atuação, também frutas, o interesse, máquinas. Então, a finalidade da Agron... Uma pergunta, Dai, desculpa te interromper, mas assim, eu acho que o Rafael fala sobre fruticultura, né? Se você tem alguma experiência e se quem é MEI tem algum problema, o Arthur, mas o Odaí explicou perfeitamente, Arthur, que quem é MEI é melhor já, né, encurtar o caminho e quem é MEI, ele tem aceitação em algumas empresas. Tem empresa que não vai aceitar MEI, mas tem empresa que aceita, Bruna. Então, vai falar assim, por exemplo, eu tô com baixo faturamento, Odair, você vai me fazer abrir uma limitada? Eu falo, cara, continua com a MEI. Né? A partir do momento que você estiver acrescentando faturamento, chegou lá no teto máximo, que é 81 mil, você está vendo também que o ser MEI está te limitando. Porque você foi na instituição financeira, a instituição pediu o teu contrato social, falou, MEI a gente não contrata, porque não é empresa com CREA, registrada no CREA, você não pode fazer projeto. Aí você vai falar, nossa, isso está limitando o meu crescimento. Aí você busca adequação, ok? Muitas empresas estão aceitando MEI e eu digo assim, para quem está começando, ainda não tem muito faturamento, eu sugiro que comece como MEI para que não seja penalizado pelo leão, né? Porque o imposto é alto, né? Verdade. Mas atentem-se quanto aos serviços a estratégia que vocês estão analisando na região. E analise quem que aceita MEI, como é que são os serviços, né? Que adequações que você vai eventualmente precisar fazer para prestar esses serviços. Ok? Lembra que o mercado é soberano. Quem manda é quem paga, gente. O cliente que está nos contratando, ele determina as regras. Exato. Então, se ele solicitar uma adequação de empresa e vocês entendem que é interessante, pensem e validem e analisem isso, entendeu? Tem bastante pergunta agora, Odaí. O PH90 presta serviço para uma corretora de seguros é considerado conflito? Certeza, né? De jeito nenhum. Com certeza. Nem assim, instituições financeiras, ou seja, comercial de banco, comercial de cooperativa de crédito, comercial de conflito total, tá? Corretor, conflito total, porque ele vende seguro e não pode fazer perícia. Nossa, sim. Tá? Ele não pode. Tá bom? Então é assim, é bom entender, PH, o que te deixa mais feliz, meu amigo? É trabalhar como corretor ou é ser perito? Então vai no que te traz maior felicidade, porque os dois você não pode ser. A Ana APM, que eu já conheço, ela está sempre acompanhando aqui. Legal capacitação, tem pessoas contratando em redes sociais sem ver currículo e jogam no campo peritos sem nenhum treinamento. Essas pessoas seriam seguradoras, Ana? A Agron, basicamente, até terminando um pouco a explicação, né? Reguladoras. Não, a Agron é uma empresa de recrutamento e capacitação e, basicamente, eu sou o proprietário da empresa, eu tenho uma equipe de RH, psicólogos, tá? E a finalidade é assim, além do recrutamento, a gente realizar a capacitação. Eu realizo, né, nós aqui,
todas as entrevistas, análise de toda a documentação. Não entra ninguém que a gente não analise. Ou seja, é desse jeito que tem que ser para ser sério, gente. Tá? Então, manda sua documentação, eu vou te credenciar. Mas você nem me conheceu, você não sabe nem o que eu faço, você não sabe nem... Entendeu? Não funciona. Isso não é sério, porque do mesmo jeito que é fácil entrar, é fácil você ter problemas como profissional e a longo prazo você também tem que entender a qual empresa você está se afiliando, se é uma empresa séria ou não. Né? Então, a Agron, basicamente, vocês entram no site da Agron, tá? Depois basicamente, então, eu depois eu compartilho aqui com vocês, vou copiar isso. Mas assim, o que é importante, tá? Entrou lá, cadastrou seu currículo, se candidata para uma vaga. Odair, eu tenho interesse em trabalhar o Brasil inteiro. Não se candidate no Brasil inteiro, pelo amor de Deus. Escolhe um estado que você tem o entendimento de que é o estado que melhor, assim, que está mais adequado aos seus planos, aos seus projetos. Se você amanhã mudou de estado e tal, você decidir mudar, você vai comunicar ao cliente, estou mudando do Mato Grosso do Sul para o Mato Grosso. Entendeu? E aí eles vão com certeza roteirizar diferente as demandas para você, tá? Mas aí se cadastrou seu currículo, basicamente vai passar por um processo de análise técnica das suas informações. Tendo perfil, vai ser convidado para entrevista. Não tendo perfil, a gente não avança, mas a gente disponibiliza aí, sempre que tiver oportunidades que tenham aderência ao seu perfil, a gente vai encaminhar para vocês as possibilidades para que vocês analisem. Ok? Então, é essa a finalidade da Agron. Não, ótimo. Parece uma pergunta interessante do Jefferson. Em relação ao mapeamento e sensoriamento remoto, observamos que as seguradoras estão adorando uma alta escala deste serviço. Existe uma possibilidade de diminuir o número de vistoria por causa disso, né? Por causa do avanço da tecnologia? Com certeza, tá? Dependendo do tipo de procedimento e da informação requisitada, com certeza imagem de satélite, inclusive muitas seguradoras já utilizam disso. Antes nós tínhamos muito mais operações de monitoramento, que é aquela operação de aceite prévio do risco, né? Seguradoras encaminham logo no começo da safra para alguns prestadores. Antes tinha muito mais, hoje tem seguradora que não manda mais nada, porque ela está fazendo toda uma análise gel, tá? Então, isso pode reduzir demandas. Pela experiência, apesar dessa questão de assessoramento, eu já tive algumas experiências nesse sentido, elas, de qualquer forma, elas mandam os profissionais lá para poderem verificar que aquilo ali do assessoramento, uma confirmação, né? Então, de qualquer forma, ainda tem essa tendência no monitoramento, né? Mas, isso, o monitoramento, como ainda não teve sinistro, muitas estão usando ferramenta GEL, que ela consegue verificar se a área já foi plantada, se não foi, se está dentro do zoneamento, se não está. Já tem ferramenta que dá essa informação. Agora, o problema é no sinistro. O sinistro ainda precisa realmente das pessoas, tá? O produto paramétrico que está sendo trazido para o mercado, esse sim, não vai precisar mais de profissional nenhum, porque ele é por indicadores, tá? Então, esse daí, bateu índice ou não, vai ser regulado via índice. Então, ele não tem mais pessoal a campo. Então, com o crescimento do paramétrico, certamente haverá redução dos profissionais na ponta. Mas é um mercado em crescimento. Hoje a gente tem 20% da área brasileira agricultável com seguro. Ou seja, a gente ainda tem 80%. Tem muita coisa para acontecer, né, Bruna? Muita coisa. A médio a longo prazo. Parece que é uma pergunta do Adriel. Exato. Agora, bem interessante relacionada Está quase terminando, né, Bruna? Mas, de qualquer forma, está tão interessante, a gente inicia de novo, se cair, porque o pessoal é que manda, né? Vamos lá. O Adriel perguntando se o Agron fornece algum tipo de curso que valida a atuação do profissional. Isso, a Agron fornece, a gente tem parceiras que basicamente atuam somente com cursos, ok? Então você vai falar, eu quero fazer curso, por exemplo, na área de perícias. Inclusive, neste momento tem uma turma aberta, é um curso que vai ser executado junto à ESALC, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, específico para perícia. Ele não tem vínculo com a Agron, mas parte dos parceiros estão lá, entendeu? O procedimento da Agron está vinculado à capacitação junto às corporações. Então, a gente realiza uma capacitação
para viabilizar a atuação do profissional dentro da corporação, ok? Então, são um pouco diferentes as capacitações, ok? Ok. Técnico agropecuário recém-formado em menos de 24 meses. Como fazer para ingressar nesse mercado sem experiência e do zero? É aquilo que, ô Rodrigo, é aquilo que o Ada falou no início, né? Tem uns passo a passos aí para justamente você poder visualizar e ter uma estratégia aí na sua profissão. O ideal é que busque isso gradativamente, não dá? Exato, porque o técnico agrícola ele também perdeu bastante espaço em alguns segmentos, né? Então, ele pode, pela atribuição profissional, ele pode executar, mas ele tem também o mesmo passo a passo do engenheiro agrônomo recém-formado, tá? Então, os degraus da escada, gente, todo mundo vai ter que subir, tá? Não adianta querer pular degrau. Eu mencionei no degrau porque, assim, são degraus importantes, tá? Para um bom profissional atuar no mercado. Então, ele tem que subir esses degraus. Tá. Parece que abriu aqui. Sobre a Agron, Oda, o cadastramento é tranquilo de fazer, o pessoal entra no site, se cadastra, Perfeito. vai Entra no... aquilo ali. Isso, vai acompanhando as vagas, tá? Neste momento, a gente ainda está com quase 50% das vagas já preenchidas, tá? A gente iniciou o processo com 400 vagas de perito, tá? Então, ainda tem vagas disponíveis. Entra lá, se candidata para uma vaga em um estado. Apesar da cidade estar vinculada, você entenda que aquela vaga é para o estado inteiro, tá? Então, a gente até colocou uma remarca ali, né? Por exemplo, tá vaga Paraná, Londrina, mas está falando vaga para o estado do Paraná. Então, não é para ficar alocado em Londrina, tá? A ideia é realmente uma estrutura de atendimento mais pulverizada possível nas áreas onde há produção de grãos. Então, né, o objetivo não é recrutar profissionais todos na mesma região, e sim pulverizados, dentro dos corredores de produção de grãos dentro dos estados, ok? Tem, por exemplo, expectativas, né, de demanda aí que vão vir, com certeza. Exato. Aí tem regiões que, às vezes eu gosto de esclarecer, porque tem regiões que não tem grão, gente. É só pecuária ou cana, né? E aí, às vezes, o profissional ele acha que a gente não quer recrutar ele. Muito pelo contrário, gente. Todos os profissionais são importantes, agregam as empresas e certamente podem se desenvolver nessa área e serem profissionais brilhantes. Entretanto, não faz sentido uma seguradora alocar um profissional que está a 200 km, 300 km da onde ela precisa que ele atue. Ela vai procurar alguém mais próximo, entendeu? E até para esse profissional atuar vai ficar complicado, porque ele vai sempre ter que se deslocar demais. Tem profissional que não gosta, entendeu? Em decorrência também, né? A gente tem de tempo, de risco na estrada, né? Tem profissional que não gosta, né? Então é importante analisar essa... Volto a falar da estratégia, gente. Pensem que serviços que vocês vão pensar, que vocês vão prestar, aonde vocês se inserem. Né? Não adianta você estar num lugar só com grãos e você querer trabalhar com certificação orgânica de frutas. Você vai sofrer. Né? Então você tem que analisar o contexto a qual você se insere dentro do agronegócio. Aqui tem isso, tem isso, tem isso. Tem essas empresas, tem essas instituições financeiras. Eu posso atuar dessa forma. E aí você monta a sua estratégia. Exatamente, pensando sempre no médio e longo prazo e lembrando que a Agron vai ter todo esse acompanhamento a partir do momento que você cadastra lá. Não vai ser nada jogado ao léu, como foi mencionado. Não. Vai ser todo um acompanhamento até a questão final, né? O serviço final. Perfeito. Mesmo aos não avançados, eles recebem a mensagem que a gente não está avançando em decorrência ou pode ser que as vagas no estado já tenham encerrado, ou por qualquer situação, né? Mas a gente dá o atendimento a todo mundo e mesmo quem não receber essa informação, pode nos procurar, a gente tem atendido via e-mail, via WhatsApp, para a gente, as pessoas são muito importantes. A gente não é uma consultoria de RH massificada, onde eu só faço via sistema. A gente tem muita coisa manual e que a gente realmente se atenta às pessoas que estão ali se candidatando, tá? Muito claro. O Rafael até pergunta se disponibiliza o resultado positivo ou negativo do processo seletivo para todos os candidatos. Foi isso que
Sim. com certeza, né? O Fernando parabeniza o andamento da live, explanou, não, foi ótimo, super prático, super assertivo. Quem faz parte, né? Quem pretende atuar. Olha, e em relação ao cadastramento, tem algum tipo de custo ou não? Não. O processo, assim, ó, vamos lá. Hoje o processo dentro da Grom, que a gente está recrutando, o profissional se cadastra o currículo. Outra coisa, tá, gente? Para quem está buscando oportunidade, não dá para ter preguiça. Aí bota o currículo ali, só bota o nome. O nome, o endereço e o WhatsApp. Formado em agronomia em 2010 e não me põe nenhuma experiência profissional, né? Por favor, né? Vamos fazer um preenchimento adequado para que a gente possa entender o seu perfil, tá? O que você já fez na sua vida, o que você está fazendo. Com base nisso, quem passa por um processo pela entrevista, é aprovado, segue adiante, vai passar pelo credenciamento documental, com contrato assinado, realiza uma capacitação para começar as operações dentro da área de seguro com esse meu cliente, né? E aí, já o relacionamento, já a partir do momento que a capacitação for finalizada, a Grom já não é mais a ponte, a interface, né? Ela simplesmente, o profissional capacitado, com contrato assinado, entregue ao cliente, ele segue o fluxo junto ao cliente. Então, demandas, analisar, eu não estou recebendo demanda na minha região, o que eu posso fazer de outros serviços? Aí é totalmente a interface com o cliente, ok? Então, é importante entender que, assim, alguns aí me perguntam, falam, Oda, como é que tá as demandas aí? Tem demanda para minha região? Eu falo, olha, não sei te dizer. Por quê? Porque não sou eu que estou recebendo as demandas, né? A demanda é da empresa. Então é importante se atentar para que vocês conversem com as pessoas certas, estando com o contrato assinado, já com a interlocução com o cliente, fale direto com o cliente, verifica como é que estão as demandas, ok? Não, perfeito. O Jair parabeniza, foi bastante rápido e fácil o cadastro na Agron. Não vale a pena conferir, gente. Vocês viram que é tranquilo. O Luiz pergunta como descadastrar um estado. Eu marquei 2 sem querer. Tranquilo de resolver, né? Fala para ele que enquanto é 2, tá beleza. Eu fico feliz quando eu vejo lá as 16 estados. Como Superman. Não, é tranquilíssimo. Tem um e-mail, tem o WhatsApp. Com certeza vocês vão ter esse retorno aí fácil, né? Sim. Mas o mais as informações eram essas. Para falar a verdade, Oda, eu já perdi a questão do tempo. Eu já perdi como... Que bom que não derrubaram a gente, né? Graças a... Será que já passou 1 hora? Deve ter passado. Já deu. Eu também já perdi. Foi tão bom que passou muito rápido. Passei por um processo seletivo feito pela Agron e me surpreendi com o nível de conhecimento do recrutador. Sabia até me dizer qual equipamento pelo trabalho, melhor relação custo-benefício. Então, aí um retorno bastante positivo. Luiz, não cai mais, né? Daí, fica à vontade aí do que você quiser mencionar. Se eu puder, eu fico aqui até amanhã ouvindo. Eu amo. Então, eu queria... Não, eu queria primeiramente, tá, Bruna, agradecer. Eu adoro seu canal, sua abordagem. Eu acho que a nossa finalidade, e eu acho que você está nessa pegada também, é divulgar as coisas de seguro. Isso, tentar levar informação de uma forma desprendida, realmente tentando esclarecer. Eu aqui eu toquei em pontos que são pontos complicados, que não é todo mundo que gosta de falar, né? Mas tem que você pega falar. muito... E tem que falar, gente, porque para atuar como perito, não adianta eu falar para vocês que vai ser mil maravilhas sempre, que tem coisa que vocês vão ter que aprender, que vocês vão passar dificuldades, vão ter que interagir com os outros. Então, o que eu posso dizer? Tá? De forma, como profissional do mercado, eu estou sempre de portas abertas, precisou de ajuda, um direcionamento. A única coisa que eu não posso, e que eu digo, né, eu não posso instruir você como é que você faz o seu trabalho se você estiver vinculado a alguma empresa.
mas tirar alguma dúvida, falar, olha, eu não sei fazer isso, como é que eu faço? Né? A gente tem aí uma equipe e eu dou toda a atenção do mundo para realmente trazer profissionais e melhorar esse segmento, né? Quando eu comecei, até contando uma vivência para vocês, quando eu comecei a atuar como perito, eu saí de uma grande instituição onde eu era gerente da área de seguros gerais, seguros rurais, e comecei a atuar como perito. Eu falei assim, gente, que fria que eu me meti. Por quê que eu digo da fria? Porque eu atuava na área seguro, né? Eu vim de uma seguradora. E quando eu comecei a atuar como perito, o perito na ponta, ele é muito mal visto. Ele é visto assim como uma pessoa corrupta ou uma pessoa do mal, tipo aquela pessoa que vai para ferrar o cliente, né? Ou um charlatão. Ou seja, é uma imagem muito ruim. E desde que eu comecei a atuar, eu falei assim, eu não sou isso. Eu não admito que achem que eu sou isso. Então, eu trabalho desde então para mostrar uma imagem diferente e para mostrar o nosso valor, entendeu? Como peritos dentro desse processo. E, gente, se não tiver perito também, esse mercado não cresce. Porque ele precisa da gente, de gente séria, na ponta. Então, as empresas realmente elas entendem a necessidade do perito, tem espaço, tem mercado, você trabalhando corretamente, você vai crescer, vai desenvolver seu negócio, vai se desenvolver. Para quem gosta de aprender sempre, é a área, porque cada dia brinco assim, chega um BO diferente para você descascar, para você entender, para você aprender. Então é muito legal. Tá? Eu, pelo menos, adoro. Coisa ainda, né? É 20% só de área segurada, gente. A gente tem que pensar a médio e longo prazo. É um trabalho de formiguinha, como eu costumo mencionar. E olha, só abrindo para a Má Ferreira, que ela fez uma pergunta e repetiu que fez uma pergunta faz tempo. Má, desculpa por não ter visto, mas pode fazer de novo? Eu não vi, mas fique à vontade aí para falar. O pessoal está parabenizando. Gente, eu gostei demais também. O Jefferson, novamente, abordado um procedimento padrão de elaboração de laudos. Oi, deixa eu ler aqui. O Jefferson. Bom, a parte de elaboração de laudos, pensem o seguinte, gente. Tem seguradora que já está realizando o procedimento via aplicativo. Tá? Então ela tem o aplicativo dela, você preenche o laudo dentro do aplicativo, tira as fotos, documenta da forma como ela solicita, se realiza o procedimento pelo aplicativo. Mas tem empresa que ainda está no papel. Tá? Então você tem que preencher o laudo no papel. Digo assim, ó, letra de médico você pode ter na sua casa. Você está preenchendo um documento que vai seguir esse documento para a seguradora. A seguradora pode ser solicitada mediante a SUSEP em auditoria. Isso daí pode seguir um fluxo, gente, que vocês não imaginam. Então, é um documento. Documento não tem rasura, não tem adulteração e não pode ter letra de médico. Quem pega o teu documento, o teu laudo, tem que ler. Tem que ler e entender o que está escrito. Né? Cada seguradora tem um padrão, né, Oda? Não é igual geralmente o pessoal pensa. Não. O seguro cobre isso, o seguro cobre aquilo. Acha que, gente, existem 14 seguradoras nesse mercado. Existem diferenciações. Exato. Né? E estão entrando mais 3 este ano, Bruna. E a tendência é Ou seja, cada uma tem o seu procedimento. A gente fala que tem o seu modus operandi. Por quê? Todas as seguradoras tem, além do seu fluxo de informação, ela tem as tratativas de subscrição para análise técnica do risco. Então, você tem seguradora que pede outro tipo de informação, pede dados logo no início, não é, do laudo, pede informações sobre semente. Tem outras que só pedem mediante um acionamento de sinistro quando for de replantio. Então, cada uma tem os seus requisitos, ok? E mediante as empresas às quais vocês prestarem serviço, elas vão te trazer esse requisito. Então, não tem receita de bolo. Até virei e falei, teve um candidato que me falou assim, você pode me passar a tabela de preenchimento de laudos das seguradoras? Eu falei, mas como assim tabela? Não, porque eu preciso saber o que eu preencho em cada campo. Eu falei, mas
Eu posso te mandar um laudo exemplo para você entender. Mas não existe, gente. A gente está indo no campo, a gente não é máquina. Nós somos profissionais técnicos que estão indo a campo para avaliar tecnicamente. Então, também não dá para deixar tudo no digital e no asterisco ali de preencher com um xizinho, né? De uma forma digital. A gente tá lá realmente para gastar ATP, para sujar a botina, para rodar campo e para realizar o procedimento de forma adequada, fazer um laudo legal, completo. Pensem que o laudo, vocês têm que olhar o laudo e vocês falar, que orgulho. Tem que pensar assim, gente. Não é? Tipo assim, fiz... Ó, teve laudo, para vocês entenderem, que eu fiz o laudo bonitinho, aí simplesmente eu errei uma informação, que era uma informação da área, eu esqueci de somar um trajeto. Porque o GPS, às vezes a gente vai cortando os trajetos, eu esqueci de somar um trajeto. Às vezes acontece. E tem perito que fala assim... Aí ele... e é uma informação sensível, porque eu não posso rasurar uma área percorrida. Aí ele vai lá e risca, escreve embaixo, escreve em cima. Gente, pelo amor de Deus, eu refiz o laudo inteiro. Passa limpo. Ué, não vou morrer, né? Faz de novo. Bem feito assim, gente. Não tem... você fez um bolo, queimou inteiro. Come queimado, né? Vai fazer outro aí. Então, a gente pensa numa linha de que os profissionais bons são aqueles que se preocupam com a qualidade do que eles entregam, ok? Então, se preocupe. Por quê? Porque todo esse laudo ele vai subir, aí fica aquele disque ali na seguradora, fala, perito tal, vai ver um laudo aqui que não dá nem para ler, tá todo rasurado. Gente, vocês ficam com a imagem denegrida dentro da seguradora. Se não é profissional adequado, assim, não faz serviço adequado de forma correta, faz laudo mal feito de qualquer jeito, vocês ficam uma cartinha marcada dentro da seguradora. E ela tá certa. Por quê? Ela tá assumindo a bronca do risco. O profissional está escrevendo um laudo de qualquer jeito, se chamar o jurídico, quem que paga a indenização? Não é a seguradora? Pensem do lado dela também, né? Seguro é um contrato, né, de duas partes, justo, e seguradora não é instituição de caridade, né? Então ela também tem isso aí dela e tudo tem que ser corretamente. Tem mais perguntas aqui, Oda. Wagner, qual curso indica instituição para dar um boom nessa carreira? Refira a um curso que seja bem visto no currículo no ato de seleção. Vocês têm essa disponibilidade? Eu não entendi, querida. Eu não entendi a pergunta. Peraí. O Wagner. Acho que ele tem uma outra aqui que eu gostaria de responder da Má Ferreira também, tá? A Má que fez uma pergunta anteriormente e ela repetiu a pergunta. Obrigada, Má, por repetir. E o Oda vai responder para você. Isso. Ô, Má, legal essa tua abordagem, tá? Eu acho que assim, esses combos, eles podem vir ao mercado, mas lembra assim que alguém tem que atender os clientes. Hoje o papel do corretor dentro da estrutura de seguro é muito importante. E isso você pelo visto, acho que você é corretora, né? O que eu posso te dizer? Muitas pessoas perguntam para mim assim, Odair, é tão fácil eu atuar com seguro se não tiver vínculo com crédito, porque aí eu posso abordar o cliente e ele vai escolher pelo relacionamento comigo o produto. Porque no crédito ele às vezes vai fechar com a instituição a qual ele está, né, a qual ele está captando esse crédito. Mas o relacionamento é diferente, tá? Eu acho que o papel do corretor sempre vai ser necessário. A área agro ela está em pleno desenvolvimento, tá? Lembro que muitos ainda entendem que o agronegócio é difícil, e tá? É difícil vender agro para corretor. Corretor que está vinculado à operação a massificados, né, seguro de auto, residencial, benefícios, é muito difícil ele pensar em zoneamento, ele pensar nas características da contratação, questionário de aceitação de seguro agrícola. Mas é uma área, gente, que tem muito potencial de crescimento. E quando vocês entenderem também que o agricultor ele não é só crédito, ele também tem ali
uma benfeitoria, que às vezes ele pode querer um seguro, ele tem uma máquina que às vezes ele não está comprando, ele só precisa preservar o patrimônio dele. Vocês começam a vender mais para ele. Vocês começam a entender o cliente de uma forma diferente. Por quê? O cliente não tem dono. O cliente é do mercado. Ele também não é da instituição financeira. A qualquer momento ele pode mudar. E por que não mudar com vocês? Então, é de um trabalho bem feito, é de um relacionamento, é de uma assistência, tá? E esses combos, eles vão ocorrer. E você sabe que esses combos já estão ocorrendo em outros segmentos. Em alto, né? Você tem empresas aí de tecnologia que estão oferecendo seguro de forma direta no mercado. Eu recebo e-mail direto, acho que todo mundo recebe, né? Seguradora vendendo direto. Seguro de vida, benefício, veículo, residencial. E não é por isso que mudou o mercado e que as pessoas estão todas aderindo a uma contratação virtual. Elas muitas vezes querem um relacionamento, elas precisam saber o que elas estão contratando. Elas precisam do suporte no momento de sinistro. Eu acho que... E quem é corretor? E quem é corretor sabe que a gente não vende o seguro. Né? Vamos lá, né? Dentro da venda. Não se vende o seguro, se vende o sinistro. Porque mediante a ocorrência, quando acontece, um bom atendimento é tudo. Perfeito, perfeito. E pegando esse gancho aí, o pessoal reclamou que o som estava ruim. Tá bom agora, gente? Eu coloquei o fone aqui para ver se melhorava. O meu tá bom também? O meu tá bom, Bruna? Tá me ouvindo bem? O seu tá ok. O meu que parece que teve um probleminha. Eu acho que para o seguro agrícola, uma opinião assim pessoal, eu acredito que é muito difícil você fazer uma venda direta, só se for um produtor muito acostumado ou que está pegando o crédito ali e já faz o seguro, mas é muito importante ele ter uma assistência. Não, dificilmente ele vai conseguir, por exemplo, entrar no aplicativo, vou fazer meu seguro agrícola aqui e tô de boas. Não. É isso aí. É muito difícil. E eu vou dizer assim, tem empresa que está tentando nessa linha que não é humanizada nem pessoal, e a curva, eu acho, de adoção, ela não é muito rápida. Eu acho. Né? Eu acho que a tecnologia vai vir para agilizar isso, mas ainda haverá necessidade do pessoal, daquela pessoa que vai explicar, fulano, esse seguro ele cobre riscos nomeados, ele cobre geada e granizo, ele não é multirrisco. O senhor prefere o multirrisco? Prefiro, porque aqui eu tenho seca, ventos fortes, entendeu? Então, essa pessoalidade, ela no seguro agro, ela é necessária. Lembro que o nosso cliente, ele não está na cidade, ele está a vários quilômetros no interior. Entendeu? Com certeza. Né? É outro perfil, né? É outro perfil. Acho que isso ainda é mais lá na frente. Por enquanto, não. Parece que tiveram outras perguntas aqui. Teve o Rafael, você perguntou se eu tenho conhecimento na área de fruticultura. Tenho, tá? É uma área que tem algumas demandas, tá? Depois, se você quiser, se vocês quiserem me procurar, basicamente, depois vocês me encontram aqui no canal, me chamam no privado e a gente conversa, tá bom? Mas é uma área que tem demandas, principalmente as principais culturas aí, uva, frutas de caroço, basicamente, né? Pêssego, nectarina, maçã é um mercado muito forte, tá? E aí você tem também os cultivos, os hortifruti grangeiros, né? Os cultivos em estufa, os cultivos abertos, né? A campo, por exemplo, cebola, tomate rasteiro. Então você tem diversos tipos de cultivos que há cobertura para seguro, e há algumas seguradoras que se interessam em atuar nessa área. Não, perfeito. O Adriel pergunta se o laudo deve ser feito no fim da perícia assinado, ou pode ser feito um rascunho com aval do proprietário e no outro dia retornar? Não. Aí que tá. Por isso que eu falei do capricho e tal. Você tem que fazer na hora. Então, o que basicamente eu faço? Oda, né, no campo. Eu levo minha prancheta, eu vou fazendo todas as minhas anotações, todas. Faço medição, faço stand, tiro fotos, vou documentando com calma. Não adianta tirar todas as fotos e falar, depois vou nomear. Já vai tirando dentro do aplicativo, já é o referenciado, porque eu quero saber a coordenada, já coloca item tal, talhão tal, já detalha a foto, já ali no campo. Aí depois, com todas essas anotações, você senta e elabora o laudo.
Por isso que eu falei que não tem como não fazer caprichado. Você vai ficar preenchendo no campo de qualquer jeito, não vai sair bom. Então você preenche, anota na prancheta, vai fazendo todas as considerações, os apontamentos e tal. Depois que você terminar, você para e fala, ó, preciso de meia hora aqui, fulano, para elaborar o laudo. Elabora o laudo na calma e passa para a assinatura dele. Né? Geralmente o laudo ele tem que ficar uma cópia com o segurado e uma cópia você leva. Tá? As duas assinadas, obrigatoriamente. E se tiver algum tipo de discordância, né, Oda, pode também ser mencionado no laudo, né? Pode. Por parte E é até a nossa produtor. É a recomendação que seja colocado no laudo, porque tem agricultor que fala assim, eu não vou assinar porque eu não concordo. E aí fica isso daí no dito pelo não dito. Então, a gente recomenda, fala assim, ó, agricultor, o porquê que você não concorda? Não concordo por causa disso, 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 disso. Assinala que você não concorda, escreva essas informações e assine. Isso está documentado. Né? E a seguradora vai tomar ciência disso e aí caberá, mediante os argumentos, né, da seguradora e do segurado, verificar uma revistoria. Pode ser que a seguradora aceite encaminhar outro profissional em decorrência de uma avaliação inadequada ou de qualquer situação. Não, perfeito. Faz tipo uma auditoria, né? O Rafael agradece que vai entrar em contato. Sobre os BCB agrícola, essas questões de zoneamento a gente pode conversar depois, né? Exato. É algo aí que vai além do que a gente está... É uma fala que presta... Nossa, gente, foi tão bacana que dá vontade de ficar até batendo papo. Se vocês têm alguma pergunta para finalizar, algo que ficou em dúvida sobre, principalmente a Agron, né? E parece que o som tá ruim de novo. O som tá ruim de novo? Parece que tá. Então, o que eu vejo? Ó, tem várias carinhas conhecidas aqui, tá? Então eu vou falar o nome de algumas aqui, tá? Obrigada aí pelas participações. Liana, tá? Luiz, Flávio. Parece que tem vários. aí. Flacopate. Muitos produtores... Deveria escrever. O que acha disso? Não entendi. O que foi Flacopate? Explica pra gente o que é esse deveria escrever. Não entendi. Acho que ela comentou aqui anteriormente. Muitos produtores às vezes querem colocar informações no laudo. Tem alguns que... meu som parece que não tá bom. Tem alguns que... pedem para nós mesmos escrever onde ele... O que é importante, tá, gente? O laudo, o único campo que o agricultor se manifesta é o campo do final do laudo, tá? Onde ele fala se está de acordo ou não. Ele não pode... Você não pode permitir que ele coloque preencha informações ou te direcione ao preenchimento de informações quanto à área colhida, quanto à metodologia, nada. Isso daí é atribuição sua, do profissional. O produtor, ele não pode, você não pode aceitar esse tipo de situação. Eu vou botar aqui, não vai botar nada. Se o senhor não me deixar preencher, eu prefiro que o procedimento seja encerrado. Eu comento para a seguradora que o senhor não está aceitando a metodologia dela e a gente encerra aqui. O senhor escreve para mim que não está de acordo com o laudo, pode ser, mas eu tenho que realizar, né? Então, atentem-se quanto a isso, tá? E uma coisa importante também, que eu esqueci de mencionar do procedimento, tá, gente? Não é para ficar aceitando nada na propriedade. Está executando o procedimento a campo. Mas eu vou separar um saco de fruta para você levar, vou mandar um porco, né, um porquinho para você comer com a família. Gente, tudo isso, tá? Não é bem visto. Primeiro, porque traz uma parcialidade. Segundo, porque você está lá para executar um procedimento, né? Ninguém está indo lá fazer feira. Então, não é para aceitar nada, tá? Execute o procedimento e saia. Afinal, esse é o que eu falo do perfil do profissional. O comercial que vai lá vender, vai levar insumos, aí ele liga até para o agricultor e ele fala assim, que horas que sai o almoço? Meio-dia. O cara chega às 11h40, só para almoçar, entendeu?
nós peritos, a gente não é esse perfil, né? A gente leva a nossa marmitinha no carro, a gente não fica almoçando no produtor. Eu não fico entrando no carro do agricultor para rodar as áreas com ele, eu vou no meu veículo. Por quê? Se de repente acontece qualquer coisa ali, eu fico subjugado. Vou dar um exemplo. Eu estou preenchendo o laudo ou analisei alguma questão, se eu vou no carro dele, ele fica lá me atentando. Ó, eu vi que você viu isso, mas não põe isso no laudo. Né? Tal. Então eu vou, cada um no seu espaço. A gente executa o procedimento, cada um com o seu espaço, né? Se ele não aceitou alguma coisa, ele escreva, deixa ali claro no fim do laudo e ponto. E a seguradora vai tomar a decisão, mas não cabe a ele determinar os procedimentos do serviço, tá? De análise. Ele não pode fazer nenhum apontamento do procedimento. Assim, de falar, ó, aqui põe essa coisa, essa informação. Não pode. Não, perfeito. Vocês viram aí que o posicionamento, a questão do posicionamento moral é extremamente importante nessa atuação, né? Parece que Arthur, o problema é que o cafezinho às vezes vem com o bolo, tá? Então tem que tomar cuidado, tá? Se for só um cafezinho também, você não tá lá para ser general, assim, vamos lá, né? Chegar com um procedimento rígido e de forma hostil. Você pode aceitar um café, mas assim, é o limite, entendeu? É o limite, tá? Evita muito relacionamento para não ter um mau entendimento do seu propósito lá, entendeu? Porque quanto maior o relacionamento, maior a abertura, pode se confundir o seu propósito lá na propriedade. A Flá parece que também repetiu a pergunta, que ficou sem entendimento. Bom, caso a metodologia, quando o produtor não aceita a metodologia imposta e não deixa realizar a mesma, como proceder? Basicamente, você vai avisar a seguradora, você está no campo, você vai avisar a seguradora. Tem seguradora que vai falar para você assim, ó, então encerra e preenche o laudo com as informações que você tiver, atestando que o segurado não aceita o procedimento, tá? A seguradora não vai te penalizar por isso. Quem tá impedindo o procedimento de ser concluído é o segurado. Então, basicamente, o que ela vai te pagar aí? Às vezes ela não vai te pagar o laudo final, ela vai te pagar um laudo mínimo, mas você não vai ficar sem receber. E a despesa vinculada a esse procedimento você também recebe, ok? Agora, ela pode ser questionado qualquer situação a seguradora não vai te pagar a despesa se você realizou um procedimento errado. Então, vou dar um exemplo, tá? O segurado colheu, ele colheu a revelia, tá? Qual que é o procedimento? A gente tem que ir lá no campo, realizar o laudo, atestar que ele colheu, documentar, tirar fotos de tudo e retornar o laudo. Se você for a campo, você realizou e não tirou nenhuma foto, porque você falou, ele colheu, eu não precisava tirar foto da lavoura, porque estava colhida. A seguradora vai falar, esse laudo e nada, para mim é a mesma coisa. Então, ou você retorna lá e realiza ele de forma adequada, ou eu vou solicitar que outro perito faça. Você não vai receber nada aí. Entendeu? Então, assim, nem todos os erros são compreensíveis e pagos. Tem situação, às vezes, que ela paga, tem situação que ela não vai pagar. Então tem que ter o bom senso do profissional e entender quando ele faz a coisa errada, ele que vai precisar corrigir. E às vezes essa correção, ele vai tirar alguma coisa do bolso. Entendeu? Mais uma vez essa atenção. Para finalizar, o Rafael também parece que fez uma pergunta. Posicionamento dos produtores no momento da vistoria. Produtores com conhecimento de seguro, usando isso para burlar uma avaliação. Exato. Então, isso eu acho assim, ó. Se o conhecimento, ele é uma ferramenta, né? Mas eu digo assim, tem outras ferramentas que a gente, como perito, pode adotar. Se a gente percebe que o agricultor ele está realmente tentando te tendenciar, te direcionar para a linha dele de raciocínio, e você está confiante do que você está avaliando, eu falo assim, ó, difícil alguém me seguir no campo. Por quê? Porque eu rodo a área toda. A pé, rodo, paro o carro e vou andando. Falo, ó, esse talhão aqui eu vou... Então, o que acontece?
quanto menos você rodar, mais esse cara vai ficar na tua orelha. Então rode. Tá? Primeiro, porque é importante você rodar a área para fazer um trabalho bem feito. Segundo, você precisa de uma distância para avaliação. Não fica ali com aquele cara, né, com o agricultor que às vezes está tentando burlar isso daí, na tua orelha, te falando, te enchendo o saco. Isso daí vai acontecer na hora do preenchimento do laudo. Mas durante a análise técnica, vai fazer a sua análise coerente. Sabe por quê? O que ele não viu, ele também, às vezes, não vai ter como questionar se você está apontando para ele um problema, entendeu? Então, você bateu a área, você achou uma mancha, uma falha no plantio grande. Ele não viu. Você tira a foto ali, se ele falar qualquer coisa, você fala, então, o senhor viu essa falha no plantio aqui? Né? O senhor viu que, ou que tem aqui uma reboleira aqui que simplesmente não nasceu direito aqui, às vezes você fala, top, é uma área mais pedregosa aqui, então possivelmente foi algum problema realmente né, no plantio, porque o resto nasceu bem, né? Então você vai direcionando ele com fatos que às vezes ele sabe que está ali, mas ele não foi te acompanhar. Então, você tentar criar algumas linhas aí de informação não para ficar rebatendo, mas para pelo menos defender a sua posição, tá? E se ainda assim você perceber resistência, ou ele não quer assinar laudo, ele não concorda, né? Você adota o procedimento que eu mencionei anteriormente, né? Faz contato com a seguradora, relata a situação, pega o laudo e preenche o laudo e declara essa informação e fala para ele, o senhor me perdoe, é meu trabalho, eu dependo desse trabalho, né? Minha família depende disso, eu vou preencher aqui que o senhor não está de acordo, o senhor assina para mim? Não, não vou assinar nada não, tá bom. Então vou deixar claro que o senhor também não quer assinar, mas eu tô realizando o meu trabalho aqui, eu vou encaminhar para a seguradora para que ela verifique o que ela vai fazer. Entendeu? Perfeito. Já passa a bola, né? Então, ótimo. Acho que já respondemos, né? Todas. Estão me ouvindo, pessoal? Tá ouvindo bem? Parece Sim. Que tá tranquilo. Acho que a gente pode finalizar, né, Oda? Infelizmente. Sim, eu tô super feliz, assim, e surpreso da gente não ter sido derrubado. É impressionante, deu né? Deu 1h40, pô. Misericórdia. Aí, tá vendo? Não, e se deixar, vai longe. Não, sabe o que eu tô achando, Bruna? Eu tô achando que porque, como a gente juntou os dois Insta, será que somou o tempo? Sei qual que é o critério. Às vezes essas questões de Instagram, eles vão mudando, vão avançando. Às vezes liberaram agora para o pessoal ficar à vontade. Mas é bom que foi tão bacana, que é tanto assunto, né? Que a gente pode fazer outras vezes. Porque eu amo falar, você também nem se fala. Então, o pessoal que tem interesse também gosta de participar. Então, a gente vai aí batendo esse papo de acordo com a disponibilidade mais para frente, outros assuntos, outros temas. Com certeza, é isso. Eu gostaria até de falar depois, mais adiante, da gente falar sobre outros assuntos referentes à área de seguros, tecnologia e tal. Tem muita coisa legal para a gente debater, Bruna. Mas a gente combina uma próxima, tá bom? Isso, exatamente. Gente, acabando aqui parece. Eu agradeço imensamente a presença de todos, principalmente do Oda. Foi maravilhoso, eu gostei demais, fiquei super feliz. Foi super assertivo, prático, bate-papo tranquilo, assim que é bom, né? Então, assim que é bom, assim que esclarece também, né? Exatamente. Se a gente não traz uma linguagem simples, a gente vive às vezes na ignorância, não entende, né? Não traz a proximidade com as pessoas, né? E isso é muito importante. E para finalizar, o Alan fala a última vez que o produtor não quis assinar, deu polícia, o cara furtou a câmera e fez BO. Acontece, né? História que não deve faltar, né, Oda? Com certeza, gente. Eu tenho casos, inclusive, que eu fui ameaçado de morte. Aí. Então, fique tranquilo. Eu tive que abrir boletim de ocorrência, né? Então, assim, tem procedimento para tudo, gente. O importante é assim, lembra que eu falei do coeficiente emocional, né? Esteja com o seu coeficiente emocional estável, para que você, no momento desse, você realmente esteja com a cabeça tranquila para tomar a decisão correta, tá? E não meter os pés pelas mãos, ok? Não, perfeito, o equilíbrio.
Então é isso, né, gente? Brigadão. Eu vou salvar aqui para quem quiser assistir Ótimo. depois. E Legal. vamos aí Compartilha comigo conversando. depois, tá, Bruna? Não, pode deixar. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Foi querido. massa Obrigado. demais. Foi um prazer. Valeu. Um abraço Grande a abraço a todos. todos aí, viu? Obrigado aí pela participação.